Vamos terminar a apostila. Provavelmente antes das... até umas 8. A ideia é acabar por volta das 8. Se der até antes. Faltam 2 capítulos só. Esses capítulos... são pequenos. Falta só o final. Exatamente. Olha que você chegou na reta final, né? Então já tá valendo. Você vai sentir falta, né? Ela vai sentir falta. Ei, Luciana. Depois a gente fechar a apostila, prova. Mas calma. Prova com consulta. Não precisa ter medo. A ideia seria a gente fazer essa prova em casa. E aí vocês me trariam... Oi? E aí vocês me trariam semana que vem. Tá, beleza. Aí, combinado, Júlio. A ideia seria trazer semana que vem. Só que como eu sei que tem gente que trabalha, tem gente que tem filho, tem cachorro, tem papagaio, periquito. Aí não deu tempo, meu filho não trabalha, não sei o quê. Então a gente vai separar 1 hora da aula para vocês fazerem. Lucas, são 10 questões. No tempo da aula eu só fiz até as 7. Tudo bem. Leva para casa, você termina às 3 em casa e traz semana que vem. A ideia é só para vocês ganharem um tempo, para não terem que ficar fazendo durante a semana, né, para me entregar na aula que vem. E vocês também já vão se acostumando ao ambiente da sala. Né? Vamos fazer em casa? Pode, mas por quê? Pode, mas por quê? Não, porque eu acho que eu faço. Sim, mas como você vai ter 1 hora aqui, dá para fazer alguma coisa pelo menos. Um pouquinho. Não precisa ficar com pressa para terminar, tá? Dá para fazer em 1 hora, mas quem não terminar, sem pressão, de boa, sem problema. Até porque algumas são de alternativa, ó. Então você não tem que responder nada. É só X. E aí já está tudo impresso. É só fazer um xizinho aqui. É um tapa. Ou completar, eu vou explicar uma por uma para ver se vocês têm alguma dúvida, tá bom? Isso. Por isso que a gente consulta. Eu já esperava esse tipo de resposta. Fui mais rápido que você. Como é que a gente faz quem não fez na apostila? Lê aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar uma aqui. Vou pegar uma, por exemplo. Aqui. O que são EPIs? Se você for no capítulo 15 aí, abre o sumário. Capítulo 15. 15 ou 16? A gente está pensando no lembro. Vem com o sumário, por favor. Lá no início. Aqui. Tá na apostila da resposta. Eu já esperava. Então, para não ter... Capítulo 15. A resposta é essa. E aí, lógico que você vai ler e vai responder, né? Então, de todas está na apostila. Por isso que é consulta. Entendeu? Não vim, faltei, esqueci. Consulta. Se eu fosse vocês, eu aluno, tentaria fazer sem a apostila. Para ver se como eu estou retendo. Depois eu confirmaria a resposta. É uma forma de você ter ideia de como você anda registrando. Mas se não quiser, pode olhar direto e fazer. Tudo bem? Fiquem tranquilos. A ideia não é ferrar ninguém. Pelo contrário, é ajudar, né? Tá bom? Mas a gente fala na segunda parte da aula. Fiquem tranquilos. Eu ainda vou tirar todas as dúvidas. Mais fácil que isso, só se eu responder, né, Luciano? Que eu fiz agora com a Jússia. Falei até o capítulo 15. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Mas fica tranquila, Jússia. Não tem neurose não, é de boa. É tranquilão. Agora as próximas aí já começa a ficar mais estilo curso de verdade, né? Porque na faculdade não tem consulta.
no seu trabalho, nem sempre vai ter consulta. Você tem que performar. Mas hoje, como é a primeira prova, a primeira apostila, para vocês entenderem o estilo, a gente sempre deixa, né? Eu, Lucas, particularmente, sempre deixo com consulta para ficar mais fácil, tá bom? Mas sem problema, eu vou estar aqui para ajudá-los. Semana passada a gente já fez esse capítulo 13, então a gente falta agora o capítulo 14 e o capítulo 15, que são talvez os dois capítulos mais fáceis da apostila. Capítulo 14 fala sobre limpeza, desinfecção, esterilização, procedimentos para organizar o ambiente. Quer ver? Vocês acham... não, deixa eu falar diferente. Quão importante é a limpeza no hospital, meninos? Tem assim aí. Muito, né? Muito. Se eu não tivesse esses procedimentos, o que poderia acontecer com os meus pacientes no hospital? Poderiam ter infecção e morrer. Na farmácia é importante isso? Claro que é. Com certeza, né? Até porque a gente vai fazer na terceira apostila daqui para frente, testes de glicemia. A gente vai perfurar o dedinho de alguém. Na verdade, vários dedinhos. E vocês vão perceber que toda vez que eu tenho contato com o sangue da Cristina, ou que ela tem contato com o meu sangue, eu preciso tomar alguns cuidados. Porque existem doenças que estão presentes no nosso sangue. E talvez ao expor ao sangue da Cristina, e ao expor ao meu, pode ser que a gente contraia algum tipo de doença e tudo mais. Então a ideia, meninos, é utilizar procedimentos para minimizar as chances de a gente ter infecção, problemas, situações e por aí vai. Tá certo? E o capítulo 15, esse sim, EPI, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva. Tudo bem, Marina? Beleza. Fechou? Vamos lá. Porque esse aqui a gente aprende. Se você já fez alguma admissão em alguma empresa, provavelmente você já viu isso. Quem já trabalhou em indústria? Marinalva já trabalhou? Mais alguém? Alguém tem que usar luva no trabalho? Óculos, sapato fechado? É isso. Esse capítulo é bem fácil, bem tranquilo. Você trabalha também, né, com isso? Você trabalha com isso? Não, mas assim, tipo diferente, né? Tipo, como eu fazia serviço assim de rodovia, aí o TSI que a gente usava era capacete, luva, máscara. E é isso. É isso aí. É de novo. Tá bom? Vamos nós! Vamos lá, galera. Limpeza. Quando a nossa roupa está suja, o que é que a gente faz? Limpa. Esse capítulo é muito intuitivo, eu estou falando para você. Tudo bem? Beleza? Surpresa, né? Limpeza, não tem segredo, né? É remover a sujidade de algum artigo, de alguma superfície. Uma cadeira, uma mesa, uma parede, um mouse, uma maçaneta, um vidro, uma roupa. Remover sujeitos. Tudo certo? Não tem erro, né? A ideia aqui, meninos, é proteger o ambiente. E aí entendo o ambiente como não só literalmente a estrutura, mas também as pessoas que fazem uso desse ambiente. Então eu vou protegê-las por meio de um processo que é muito eficaz, que é esse procedimento chamado limpeza, né? Vamos lá. E aí, com isso, além de proteger as pessoas e proteger quem está ali no ambiente, eu também consigo passar um ar de... O que a gente pensa assim? O que será que o hospital é branco, né? Tem várias teorias, mas sempre de uma cor bem clarinha. Por que será, meninos? Oi? O que é? Se sujar dá para ver. Legal. Assim como o jaleco, a ideia é a mesma. Assim como uma das recomendações,
quando você for trabalhar com atendimento, se você optar por esmalte, sempre escolha esmalte em cor bem clarinho, preferencialmente branco, francesinha, alguma coisa que passe a impressão de algo limpo. É a ideia aqui. Tudo bem? Essa é a ideia. Uma aluna minha trabalha em uma unidade de saúde. Ela trabalha para a FAEP, passou no concurso, e ela trabalha limpando as salas de postinho. E lá tem uma chefe, a chefe dela lá, vamos falar, a mulher chega lá, fecha todas as portas, e aí a mulher apaga a luz, e ela tem tipo um laser. Sabe aquele laser que a gente usava quando era criança? E aí ela vai passando o laser assim, e aí o laser mostra onde está sujo. E aí, puxa, né? A ideia dela é o quê? Verificar se tudo está limpinho. Às vezes tem sujeiras que a gente não consegue ver a olho nu, mas que esse laser dessa moça que a chefe pega. E quando ela pega, ela sempre chama atenção. Claro, né, gente? Em lugares óbvios, né? Por exemplo, ela sempre coloca em lugares onde as pessoas têm mais contato. Ela não passa no teto, porque no teto ninguém vai ter contato. Né? Ou dificilmente alguém terá contato. Tudo bem? Então ela sempre usa. E a ideia é essa mesmo. Um ambiente limpo para proteger sim, mas também para passar, para melhorar a estética e a forma que as pessoas entendem, né? Alguém aqui já, com certeza, né? Já ficaram em hotel, hostel, pousada, sei lá. O que é a primeira coisa que a gente nota quando chega? Não é? Geralmente é a limpeza. Claro, tem situação que a banheira é pequena, eu sei. Que o quarto não é tão grande, mas a limpeza importa demais. É a mesma lógica. Oi? Café da manhã. Tem que ter um café da manhã de rei, né? A delegada, a gente sempre olha isso também. Pra ser bem sincero. Eu gosto de dormir. Ixi, eu me pedindo pra acordar pra tomar café. A gente foi um aqui em Ribeirão, o quarto não era tão grande não. Mas o café da manhã, gente, realmente eu concordo com você, Luciano. A limpeza também pode ser entendida como a remoção da sujidade visível. É o que eu disse para vocês. Eu olho para essa porta, está suja. Pego a bucha e vou higienizar. Né? Então, é remover o que é visível. Onde? Superfícies, fendas, móveis, enfim, tudo que tem no ambiente onde eu quero aplicar esse procedimento de limpeza. Tá certo? Por meio de um processo manual, realizando fricção com escovas apropriadas. Pensa, quando a gente vai lavar a louça, o prato está sujo, dá para ver que tem feijão, arroz, restos alimentares ali, e eu pego a bucha, a esponja e esfrego. Esse ato de esfregar a gente chama de fricção. Claro que em ambientes hospitalares, em outros ambientes da área da saúde, a gente não esfrega com bucha de lavar louça. Existem utensílios próprios, equipamentos próprios, mas a ideia é a mesma. Eu vou utilizar algo para esfregar. Fazer o que a gente chama de realizar a fricção. Tudo bem? E obviamente também enxaguar, né? Com água sob pressão, geralmente é o que a gente chama no popular de VAP. Quem nunca usou isso, né? Que aqui tem aquela pressão e ela vai removendo. É muito comum a gente utilizar para limpar a calçada, que está cheia de lodo e tudo mais. O que mais? Ou, quando não é de forma manual, lembrem, quando esse procedimento não acontece de forma manual, eu posso fazer com que aconteça de forma mecânica. E aí, como é que eu faço isso? Utilizando detergente e água em lavadouros. Tudo bem? Não tem segredo, né? Professor, o atendente de farmácia vai limpar o hospital? Não. Cristina, não. A ideia é só para a gente saber que existem esses procedimentos e para você saber para que servem. Embora sejam muito intuitivos, né? Desde que a gente é criança, a gente entende que limpeza é para remover o que é sujo. Mesmo assim, a gente reforça esses conceitos. Aqui, por exemplo, uma equipe, como é que eu falo?
uniformizada. E utilizando, isso, Cristina, excelente, equipamentos, produtos, isso aqui a gente vai ver no capítulo 15, a gente vai ver o nome disso, mas é um EPC, equipamento de proteção coletiva. A gente vai falar disso já no próximo capítulo. Então eu tenho pessoas que trabalham somente com esses procedimentos. Uma equipe, né? E aí depende muito do local, aí varia muito o número de pessoas, o tipo de procedimento e tudo mais. Claro, claro. Eu estava vendo nas aulas que eu faltei falando sobre motivação clorexidina. Saiu uma nova portaria do HC, que a clorexidina, eles estavam fazendo uns testes com as clorex por conta de paciente, que é um odonto, né, que faz o uso contínuo do clorex. E eles, agora é proibido no HC, só mediante prescrição médica ou legista, porque teve uma pesquisa que um aumento de casos de morte devido ao uso contínuo da clorex. Aí, olha só, isso eu não sabia. Foi uma coisa nova também. Aí, tipo assim, a gente tem fluoresce bucal, que é líquido, e vem quando a gente toma xerifado. Não tem mais, agora é só de prescrição médica. Porque não pode mais usar continuamente no paciente. Olha só. E aí, no caso, vocês só quando é necessário por meio de receita. Curioso, cara, acontece. Ainda bem que existem estudos e pesquisa e os profissionais se preocupam também com isso, né? Como é o caso do estudo recente, acho que eu falei aqui em aulas, do sono, da quantidade de horas. O estudo recente mostrou que dormir demais, acima de 8 horas e meia, aumenta a sua chance de ter Alzheimer. Olha, quem vai associar Alzheimer com dormir muito? Eu, francamente, não associaria, eu Lucas não. Mas foi comprovado nesse estudo que dormir mais é um fator de risco para você ter Alzheimer. E dormir demais é acima de 8 horas e meia, tá bom? Acima. Então, dormir pouco é ruim, pouco significa menos de 7. E dormir muito, acima de 8 e meia, é ruim também. Ambos prejudicam o nosso sistema nervoso, trazem prejuízos irreparáveis, né? No caso do Alzheimer, não tem como reparar. Obrigado, cara, mas por essa eu não sabia mesmo. Desce, legal. Cuidado, então. Ainda mais quem tem, muitas pessoas têm tipo de limpeza, né, querem limpar toda hora, às vezes começam a usar muitos produtos. Usa água sanitária, usa soda, usa não sei o que, aí começa a passar de tudo e aí pode ter problemas. Sério. É o processo, no caso de desinfecção, é o processo ou procedimento aplicado a um artigo ou a uma superfície que tem o objetivo de eliminar micro-organismos. A ideia é essa, né? De superfícies fixas, de equipamentos e até mobílias utilizados em assistência à saúde. Traduzindo, eu, Lucas, sou médico. E aí na minha sala tem uma maca, lá no hospital, sei lá, o bichinho. Tem uma maca, que é onde os pacientes se deitam quando eu tenho que fazer um procedimento com eles. Tem a mesa, que é onde fica o meu PC. Tem o meu mouse, enfim, tem ali os equipamentos e as mobílias, os móveis, computador, o aparelho de aferição e impressão, os equipamentos que eu uso. Quando a gente fala de desinfecção, a ideia é limpar justamente isso. Superfícies fixas, coisas fixas que ficam naquele lugar, né? E aí eu quero fazer isso para quê? Para também me preocupar em uma forma de promoção e prevenção questões relacionadas à saúde. Bem, isso se aplica, lógico, a meninas. Também. E aí? Já vai entrar? Tá bom. Se aplica também na farmácia, né, em outros ambientes. Falando em farmácia, vocês viram que eu mandei no grupo, não sei se alguém aqui é jardineiro, já trabalhou com isso, ou conhece alguém que é jardineiro? Viram que eu mandei no grupo da Casa do Vovô uma vaga? Se você conhece alguém que é jardineiro, tem lá, eu mandei no nosso grupo lá uma vaga para jardineiro na Casa do Vovô. De segunda a sexta, das 8 às 5, e de sábado, se eu não me engano, das 8 ao meio-dia, um negócio assim. Aí tem ajuda de custo, tem o salário lá, tudo lá. Tá certo? Eu lembrei aqui por conta
dos ambientes. Então, eu faço isso aqui só no hospital? Não. Coxinha, farmácia, asilo, orfanato, todos os lugares onde eu tenha a assistência à saúde prestada. Né? O que mais? Né? Consultórios, espaços. Né? Quem aqui malha? Puxa ferro. Ou finge, né, Marinho? Quem engana? Que aí você dá uma enrolada, né? Tô brincando. Como eu moro na fazenda, aí lá é puxado. Ei, fazenda é mesmo. Fazenda é brincadeira não. Você pega boi pelo chifre também? Quando eu trabalhava, onde eu cresci, a gente tinha que derrubar o bezerrinho para vacinar e ia na rua, né? Pra mar. Era legal. Uma vez eu dormi um cavalo, nunca mais. O cavalo é perigoso. Então a ideia aqui, meninas, é quem malha, quem vai à briga, sabe que, claro, depende muito da academia, mas geralmente tem sempre alguém da limpeza que fica lá desinfectando os aparelhos, por quê? A gente sua, espirra, enfim, né? A gente passa a mão no nariz, aí está sem secreção e coloca lá. Então a ideia é minimizar. Então, ó, eu estou prestando uma assistência, um serviço à saúde, mas não associe isso somente ao hospital. Isso é muito mais abrangente do que somente, né, óbvio, o hospital, um coxinho ou alguma coisa do tipo. A desinfecção é indicada para artigos semicríticos, que entram em contato com membranas mucosas ou pele. A ideia, a gente utiliza alguns equipamentos para fazer procedimentos invasivos, e aí também essa desinfecção se estende para esses aparelhos. É isso. Aí a moça da academia, cara, a moça da academia sempre está com um negocinho desse, né? Com um borrifador jogando para higienizar. Claro que isso aumentou muito depois da pandemia, né? Imagino eu. Nunca malhei antes da pandemia. Mas, uma vez eu fui visitar uma academia e eu vi isso acontecendo. Tudo bem? Oh, imagina, já sei isso. Tudo bem? Bom, então tá bom. Pode deixar aí, ela é. Tem um jeitinho. O que mais vimos? Sendo os mais comuns utilizados no processo de infecção, os acessórios para assistência respiratória, por exemplo, equipamentos utilizados para endoscopia, lâminas para fazer laringoscopia e por aí vai. Lembra que é sempre ter contato com mucosa, partes úmidas, íntimas, né, digamos assim, do nosso corpo. Para fazer vírus. Os métodos de infecção podem ser físicos, por ação térmica, química ou até mesmo desinfetantes. Depende muito do ambiente, depende muito da necessidade do tipo de infecção que a gente tem que fazer, né? Tanto é que quando a gente fala de esterilizar, a gente usa essa douradinha. Quem é ela mesmo? Quem sabe? Olha, ouviu o nome autoclave, quem falou? Parece que alguém falou o nome? Eu falei magoado. Ah, ele falou. Lembrei. Parece, né? Eu nunca tinha visto uma. Ano 2000, morava na roça, aí o patrão levou uma lá para a fazenda. Só que era de pitinho, né? Colocava lá o ovo e aí chocava e saía os pintinhos. Onde é da chocadeira, né? Mas esse cara, isso, estufa, chocadeira, incubadora, lá a gente chamava esses nomes todos. Mas isso aqui não é, tá? Isso aqui é um autoclave. É para limpeza, tá bom? Só a gente vai ver como funciona, mas basicamente eu coloco o utensílio. A Maria é mercúrio, né, Maria? Vou perdoar a Maria agora. Geralmente, dependendo do salão, as manicures utilizam isso aqui para deixar bem higienizado. E a ideia é que esterilizar, matar todo e qualquer tipo de micro-organismo que esteja ali. Às vezes, e quem gosta de ficar vendo vídeos assim, né? De podologia e... Adora? Nossa! Eu gosto não. Eu gosto. É nóis, eu gosto. Unha cravada,
de gato, tudo que vocês imaginam, bicho velho, né? Só vejo mais coisa de mãe só de machão. Assessora, a gente está jantando, a delegada tá vindo e fala: o que você tá vendo? Nossa, mas você vai ler, né? Unha encravada. Sério, Cristina? Dizem que relaxa. Relaxa o quê? Espinha. Respeito. Eu já fui manicure, mas tem uma tia do pé deles. É um prazer. Me apaixono pela unha. Sério? Eu gosto de. Gosto de andar, sabe? Nossa! A Vera desse ano. A Giovana fica fuçando no pé. Eu falei: Giovana, uma hora eu avisar, falei: uma hora você vai dar ruim. Não, porque eu gosto, não sei o que. Eu falei: então vai. E aí ela foi, me cutucou e deu ruim. Dedão, virada do ano desse ano. De 21 para 22, o dedo dela estava quase a largura desse negócio, largo assim. E eu falei: agora você dançou. Agora você dançou bonito. E aí a gente estava manicure amiga, e aí ela olhou e falou: olha, eu não. Sem chance, isso aí realmente é uma unha encravada, e aí é só podólogo. E aí a gente conheceu uma pessoa, uma conhecida da igreja, assim, ela é bem fera, trabalha no Ribeirão Shopping. Ela é fera, ela trabalha com a elite lá, com o pessoal migrando. Mas é sem anestesia, sem massagem. Mas assim, ela vai cortar o negocinho, vai tirar tudo o pus, vai higienizar. Aí a gente higienizou. Aí eu falei: nossa, agora eu vou me realizar, né? Porque eu avisava ela no celular. Você acha que ela falou: pô, grava pra mim? Você tem que se imaginar. Aí eu tive que gravar. Se juro, é que eu não associei outro assunto, senão eu mostraria pra vocês. E aí eu tive que gravar. E aí eu vi, infelizmente eu tive que ver, porque eu tava gravando, né? Aí eu vi real. Mas dizem que quando tira aí a unha que tava ali é um alívio instantâneo. Ela via nos vídeos e aí ela comprou, não, realmente, só quando o alicate entra dói, mas depois que tirou e tá certo. Se tem que cortar também, Luciana? Eu deformo assim no dedão. Ela postou os vídeos? Ela mandou pra podóloga, disse que ia postar, até onde eu sei não postou, mas a foto só postou foto. Aí foto não vira, né? Hoje em dia o TikTok é o que mais dá visualização, né? Eu tinha uma colega minha, professora chamada Daiane. Não tinha uma vez, a professora Daiane para fazer a unha, ela voltava. A unha dela no dia que ela ia, no outro dia estava maravilhosa. Daí no outro dia na escola ela estava terminando por esse lado. É porque tem pessoas que têm o formato da unha, infelizmente as meninas sabem mais disso que eu, né? O formato da unha já é propício para. Eu tinha uma amiga que dava certo. Mas ela não tinha jeito, todo dia ela tinha toda vez que ela dava na unha dela, tinha que ter cirurgia, toda vez. É difícil, é muito ela difícil. chegava nos pontos. Eu assim, oro para que isso não aconteça comigo. Jamais, porque senão. Aí ela falou: sabe que tem homem grandão, a podóloga? Mulher gera unha aí, isso gosta de tudo. Homem chega de desmaiar, ela fala: tem uns que é mais bonito, ó. Eu já até deixo o cesto aqui do lado, porque o cara não aguenta, desmaia. Você acha? Desmaia. Meu marido tem 1,90 m de altura. Olha o tamanho do cara. O tempo todo. Mas mexe o dedo dele que nossa, ele chora. A Giovana começa a mexer, Deus me livre. Aí eu falei: não, ela começa a mexer, falou: não, deixa, não mexe não. Eu também tenho pavor. É muito ruim. Enfim, mas assim, aí eu tô brincando com isso, meninos. Porque a gente espera que podólogos, manicures, pedicures, né? Enfim, por exemplo, tenham algo assim lá no seu estabelecimento. Para quê? Porque imagina, tira a minha unha encravada, aí vai e a da Joyce encrava. Mesmo aparelho que usaram comigo, usarão também a Joyce. Mas assim, se existir isso aqui, tá ótimo, tá seguro. Já tem a daí. E ela usou? Ela usou um calor que eu pegou o bicheiro na minha unha, aí eu vibrei, eu tô vendo que fofo, minha unha. E aí eu perguntei pra ela que era normal, que era assim mesmo. Aí eu fui na farmácia, aí acabou comigo, né? Por que você não compra as suas coisas? Onde ela já se viu? Você vai na manicure, você não leva as suas coisas? Tá. Você tomou um fumo de graça. Nossa, meu feedback é legal. Aí eu nunca mais fui não. E ela morava do lado da minha casa, nunca mais fui. Aí eu tive que comprar maquiagem, tudo bonitinho. E agora é assim, se
se cair assim, ou se muito pouco, ou alguma coisa, ela já começa a focar de novo no poço. Então, isso é uma responsabilidade que todo profissional que mexe com isso deveria ter. Ou usar descartável, que é o melhor dos mundos, né? Descartável. Quando não dá, pelo menos se preocupar com o cliente, isso é com a sua segurança, né? Infelizmente. No seu caso, foi a unha, né, que foi prejudicada. Mas pode ser que a gente passe, que a gente leve doenças muito mais sérias. Então, e aí é uma coisa, né? Olha aí. Eu fazia toda semana com ela com medo de criar uma maternidade. Minha avó tinha mala. Minha avó tinha guarda-roupa e na última gaveta do guarda-roupa tinha uma mala. Aí eu me falava, o que é essa mala? Está sempre pronta? E ela lavava a roupa, tirava, lavava. Mas quando eu for para o hospital já está tudo pronto. É tipo isso aí, né? Já vai pronto. 7 meses, 6 para 7 meses eu arrumei. Aí lavei tudo, passei tudo, deixei. Aí de 8 para 9 meses tirei tudo, arrumei tudo. A gente vai com isso. Mas assim, meninos, é uma preocupação. E isso, lógico, não é diferente em consultórios odontológicos, né? Obviamente hospitais e por aí vai. Esse procedimento chamado esterilização também acontece, ok? Mas o que é isso, de fato? É um processo ou um procedimento que utiliza agentes químicos ou físicos para destruir todas as formas de vida microbiana. Geralmente a gente não escuta assim, ferver a água seria ideal porque mata as bactérias, mas algumas ainda resistem à temperatura de 100 graus. Infelizmente. O que é que a gente faz? Eleva essa temperatura para muito mais alto dentro de uma autoclave. Então, nenhum micro-organismo, nada, sobrevive. Então, esse é um procedimento extremamente seguro. Por isso que eu brinquei, quando não dá para ter um aparelho descartável, por exemplo, as manicures, ou você levar o seu, que você já utiliza em casa, que tenham, dentro do possível, né, uma autoclave que já ajuda bastante. Esse procedimento, no caso da esterilização de artigos hospitalares, oferece maior segurança e ao vapor saturado sob pressão. Então eu tenho nesse aparelho chamado autoclave um mix, uma mistura, uma soma de vapor, pressão, a temperatura e o tempo. Essas 4 variáveis, somadas e trabalhando em conjunto, me garante exterminar, eliminar e erradicar toda espécie de vida, digamos assim, né? Microbiana. Tudo morre. É o procedimento mais seguro que a gente tem, pensando em utensílios que a gente utiliza, né? Vai utilizando em vários pacientes. Aí. Lembrei do dentista. Outra coisa maravilhosa. Maravilhoso, né? Quem gosta de dentista sabe como isso é legal. Aquele negocinho que passa assim, que vai tirando. Maravilhoso. Eu gosto. Sangue descendo, que vejo quando tem as pernas assim. Bom, é isso. Limpeza, esterilização, desinfecção. Mas, meninos, de nada adianta tudo isso se a gente não tem equipamentos de proteção. E a gente vai ver que existem 2 tipos de equipamentos, né? Os equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva. Capítulo 15. Vamos lá. Isso, nossa, acho que essa já é uma dica da... Nossa, não, isso aqui era pra ter. É que eu ia falar da resposta da prova agora. Sorte que eu pensei antes de falar. Não posso falar. Não, vou falar assim. O que acontece? Geralmente, vocês podem perceber que o correto, o nome certo é equipamentos de proteção individual. Muitas vezes a gente vê equipamentos de proteção individuais. O correto é proteção individual. A gente vai ver aqui. O edifício isso, mas não. Então, essa palavra faz menção a essa, tá bom? E não a essa. Tudo bem, essa é uma pergunta da prova, mas está aí já a resposta, né? Então, lembre sempre, essa palavra sempre está relacionada a essa aqui.
Então, se tiver alguma coisa aqui no plural, cuidado que é pegadinha, tá bom? A gente já vai chegar lá. EPI. Você usa lá no HC, tá? Como é que ficou no seu, lá no seu setor? Eu sou administrativa, eu não sou social, eu uso uma máscara para conversar com vocês. Mas que entra nos quartos tem ou N95, ou óculos de proteção, luva, jaleco, sapato, né? E tudo mais. E os meninos de jaleco já é descartável? Não, a gente decidiu. Não, porque é descartável o avental. Isso, verdade. O avental quente que é aqui, meu Deus. É ruim, né? Não vai ser assim, eles pedem para ir com o sapato fechado, mas eles não têm um sapato específico. Só pedem para ser eles só pedem para ser branco e... ou não, cor também não. Não sei, mas também não. Mas é fechado, tem que ser fechadinho. Eles têm, na banha, por exemplo, eles têm um saco plástico que dá para colocar no pé. Então, assim, eles dão o equipamento e dão o sapato que não necessariamente precisa ter. Legal. Mais alguém trabalha numa empresa que tem que usar EPI? Máscara, luva, capacete, sei lá, cinto de segurança. Já fez isso? Quem já usou? Onde eu trabalhava, eu carregava caminhão. Isso aqui é cinto. Eu trabalhava na maternidade, se a gente tinha Na segurança era tudo também. tinha que usar as roupas, tinha que usar. Coloquei. As máscaras, professor. Coloquei C. Porque tinha Coloquei errado a aqui. maternidadezinha pequena, tem lá tem as crianças às vezes com estado terminal, com câncer, então às vezes estava com Covid, eu tinha que usar máscara. Assim, isso realmente salva vidas. Aquela máscara ainda não é peixe de uma água. Pelo amor de Deus, nossa. Isso. O cinto literalmente um cinto de segurança, né? Você prende, tem tipo um ganchinho, você prende, e aí é para que você, geralmente a gente faz isso aqui em locais altos. Caso eu caia, caso eu escorregue, eu estou preso a algum lugar fixo, alguma coisa que suporta o meu pulso. É sempre assim. Em indústrias, deixar de usar EPI e EPC dá gancho. A gente chama de gancho, né? Da advertência, você pode inclusive ser mandado embora por justa causa. Já passei por alguns probleminhas com isso. Não é bom não. Não por mim, os caras da minha equipe, cara. Eu falava pra eles e não me ouviam. E lá tinha poço. Nossa. A gente chama de poço, né? Que é um lugar bem fundo, mais de 20 metros de profundidade, e tem uma escada assim, só que é tudo escuro, enfim. E aí você tem que usar várias coisas, lá um lugar que pode ter risco de explosão, tem vários equipamentos. E o técnico de segurança fica rondando lá na firma, e caso ele verifique que você não está utilizando o EPI, caneta. Gancho, 3 dias de gancho, e no terceiro você é mandado embora de justa causa, né? Tá bom? Então, isso vai ser ruim, aperta demais, incomoda. Oi, No caso, eu neguei a colocar isso daí. Nossa! E a subir, porque eu tenho medo de altura. Não, A gente tava tendo curso e tava explicando certinho. Aqueles que tiver medo de altura, nós fazemos serviço no chão, tipo fazer uma massa, ou fazer outras coisas, mas nunca foi mandado, nunca mandou embora. A empresa aceita. Agora, se você, tipo, tá trabalhando nesse serviço e você tem que fazer, aí você tem que ir lá e fazer o serviço, né? Aí eu falei pra eles, agora, quando ele já trouxe, se puder ficar no chão, eu faço qualquer coisa no chão. Mas em cima não conta comigo não, porque dá medo, dá uma, sei lá, começa a me tremer tudo. é muito ruim. Aí eu falei pra ele, né? Se você quiser que eu passe assim, então. Eu subia, o meu dava assim uns 10 metros, não era tão alto, mas era. Porque aí, como era serviço de rodovia, Boa noite. Tudo bem? Beleza? Imagina. tem uma construção de ponte. Tem medo. Tá bom, meninos? Então, a gente vai falar sobre alguns, mas entendam que existem muitos equipamentos. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Então, EPI, equipamentos de proteção individual.
é importante para quem? Para nós, mas lembra que individualmente. Tudo bem? É claro que o reflexo pode, de alguma forma, talvez proteger os outros. Por exemplo, eu uso máscara para me proteger. Mas também, ao usar máscara, eu protejo você indiretamente, caso tenha alguma doença. Lógico. Mas a ideia aqui é me proteger. Tudo bem? Quando eu quero proteger um grupo de pessoas, isso, equipamento de proteção coletiva, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é importante para proteger os profissionais individualmente, reduzindo qualquer tipo de ameaça ou risco para o trabalhador. Veja que aqui está reduzido. Não é eliminar. Lá na firma a gente trabalhava com óculos. Por quê? Vez ou outra escapava alguma coisa da máquina, o que a gente fazia poderia vir dos olhos. Dependendo do impacto, quebrava a lente do óculos e poderia machucar o seu olho. E aí, quando é que depois mudaram o material, e aí ficou de acetato, e aquilo não quebra nem ferrando. Aí mudaram, o material ficou muito melhor. Mas a ideia é reduzir, nem sempre dá para proteger. Tanto é, eu sempre usei máscara, peguei Covid 2 vezes. Que? Opa! Então, ó, 2. E essa segunda, na verdade foram 3, mas essa terceira agora de julho, dessas férias, não foi bom. Deu muito. Você pegou Covid 3 vezes? 3 vezes. Opa! Você peguei logo no início, casei em setembro, em outubro eu peguei. Mas foi mais tranquilo. Peguei depois em fevereiro do outro ano, e agora peguei em julho desse ano. Essa foi ruim. Essa quase que eu... Primeira vez que eu peguei, Quase que eu subi. no hospital. Quase que eu fui. Essa foi difícil. Então, ó, a ideia aqui é... Quase que eu fui, quase. Então, eu vou proteger, tentar reduzir, mas não necessariamente eu consigo eliminar o risco. Mas você foi internado? Não fiquei não. Ah não, aí se eu for para o hospital me dá um tempo. Mas eu não precisei. Graças a Deus. Fiquei muito dentro de casa também, mas não fui pro hospital. Mas no meu caso sim, eu comecei a tomar um medicamento e começou a melhorar. Mas foi a pior de todas. Eu fiz remédio caseiro para tomar, porque meu marido, na realidade, ele pegou e passou pra gente. Ai. Eu falei pra ele que ele estava com Covid, ele falou que não. Aí uma semana eu fui falando que ele estava. Aí o médico deu uma pessoa positiva pra ele, já estava em casa há uma semana. Aí o médico deu mais 10 dias, eu gritei na sala, 10 dias! Não, já faz tempo que ele está passando para trabalhar. Aí eu disse, não pode. Aí ele ficou mais 15 dias, aí a gente mudou de casa, coloquei pra mim lá no quarto. Aí quando ele estava melhorando, no final dos 13 para 14 dias, eu peguei. Aí só que eles, no posto que eles não, eles só dão dipirona e antialérgico. Aí eu falei pra ele, eu tô com Covid, pega dipirona e antialérgico pra mim. Aí ele foi lá na farmácia pra de casa, só que eu peguei, me deu falta de ar. Eu não senti nada disso. Eu senti um bicho no nas minhas costas, eu tava, e a fraqueza. Não, eu fiquei fraco, mas falta de ar. Deu muita. Quando você tiver esse tipo de coisa, vai na UPA da Vila Virgínia. É a melhor. E de preferencialmente madrugada. Isto é, de meia-noite, não é? Meia-noite pra frente. Dá bom. Lá eles não passam isso, pelo menos comigo não. Eu voltei pra casa com uma um monte de medicamentos. Não é bom, né? É muito bom. A gente só vai lá. É melhor que todas as outras, mas pra mim não. Pra gente também. Agora a gente tá aqui no centro, mesmo assim. Então eu também não sei. Então, eu tive que ir. Eu recomendo. Lá não tem erro. É bom. Mas vai de madrugada. Não vai 7 horas, 8 horas da noite, não. Então você vai Ou de dia, né? É de dia, nossa. Bom, então a ideia aqui, meninas, é de obrigação dos supervisores e da empresa. Eu já vi gente tomando gancho lá na indústria porque alegava que o capacete estava ruim. E aí o técnico de segurança chegava e falava, seu capacete está rachado? Tá. Mas você não solicitou um novo? Não. Mas é dever da empresa dar, só que você tem que pedir. Como você não solicitou, toma um ganchinho, 3 dias. Então, eu, Lucas, tenho o direito de receber esses equipamentos. E a empresa, e o meu chefe, o meu supervisor, o técnico de segurança, tem o dever de garantir e assegurar o uso. Por isso que eles geralmente têm o poder de dar
advertência para você, porque você é obrigado a usar. Depende do ambiente, né, gente? Uma vez, professor, eu trabalhava na Domeão, né? Eu era corretora turística e solução. E a gente tem um meião, que a gente põe o meião da gente mesmo, eu colocava minha meia normal, colocava o meião e tem o meião anti-corte, né? Que a empresa fornece, ela tem que fornecer. Se caso passar alguma coisa no vidro, não corta a sua perna. E o meu meião estava velho e eu pedi um meião, tá? Aí eu coloquei os veículos, porque a gente tem que colocar bermuda, não dá calça, né? E aí chegou o cara de segurança do trabalho lá, sei lá, de lá da segurança. Cadê seu meião de corte? Eu falei, aqui não me deram. Aí chegou o meu encarregado. Não, a gente te deu sim, você não usou. Eu olhei na cara dele assim, ó, eu falei pra ele, você me deu ou eu não usei? Tá. Aí ele perguntou assim, tá na sua casa? Eu falei, não tá na minha casa porque ele tá mentindo. Aí eu vou te dar uma advertência, eu falei, manda sua mãe assinar. Eu falei, deixa eu ler, porque você não me deu. Aí ele assinou embaixo, tinha meião anti-corte lá antes dele. Aí conversaram com ele. É sério. E aí a gente pode achar que é bobeira, né? Porque assim, eu precisava, só que eu não queria me dar. Eu sempre pedia e falava que me dava. Aí chegou na hora, eu fiz chão de dar aí. E jogar em você, né? Bom, vou aproveitar para fazer um gancho que a Joyce disse. Toda vez que vocês forem colocar alguma coisa de vidro no lixo, pelo amor de Deus, identifique, tente de alguma forma proteger quem vai catar. Eu também sempre coloco caixinha de leite, caixa de sapato. Você faz madeira, mulher. De alguma forma, né, Luciano? Nós estávamos correndo, a gente não lembra, acho que no Alto da Boa Vista. Aí o Daneco ele foi colocar a mão assim, o vidro transpassou a mão deles. Eu falei, agora ela vai pedir para essa égua, para ele pegar álcool, passar na sua mão. Ela tirando o cordão da casa dele. Aí a mulher olha aquela vez, um monte de sangue, eu falei, tá vendo? A senhora depois fez a sua vez, me dá álcool e passa na mão dele. Aí ela me deu, mas ela chorou tanto, coitada. Conheci um cara que cortou o tendão dessa mão, e aí o braço dele, a mão, né, não funcionava mais. Eu já cortei com meu xará, o Elton. Você sabe aqueles palito, não é palito? É palito que a gente come espetinho? Cortou de fora. Deus me livre. Então tomem cuidado, tá, gente? Pelo amor de Deus. Exemplos. Aqui tem alguns exemplos mais comuns que a gente utiliza. Claro que depende muito do ambiente. Tá? Lógico, vai variar muito do ambiente. E aí, dependendo do ambiente, a empresa ou o local que você está, o seu chefe, o técnico de segurança, o pessoal do almoxarifado, como a Tânia falou, alguém vai disponibilizar isso para você. E é seu direito notificar, olha, a minha máscara não está boa, preciso de uma nova. Você tem que dizer para a pessoa saber que tem que trocar, né? E lógico, se não entregar, ele fica aí chega o supervisor dele, nossa, parece tudo máscara nova, parece tudo seu defeito. Brasileiro. Aqui a ideia também é proteger. Mas eu não quero só me proteger, eu quero proteger um grupo de pessoas. Em farmácia é muito comum, em banheiro, em shopping, por exemplo, né? A gente encontra essas plaquinhas. Piso molhado, piso escorregadio, cuidado, atenção, limpe. Sempre alguma placa mostrando para você, geralmente por amarelo assim, com um sinal de exclamação, uma coisa bem nítida. Cuidado, atenção. Com respeito, professor, eu fiz isso no mercado, porque eu mostrava lavando a geladeira, né? Com a geladeira com eles. É perigoso. Eu coloquei uma assim. Acho que não colocaram mais pra cá, que estava sendo de depósito para a loja, né? A velha quase caiu, professor. Ela dançou assim, ó, porque eu dei risada, porque eu coloquei. É perigoso. Ela voou e passou. Da mesma forma que a gente pode pôr cones, correntes, né? Um amigo nosso pegou 60 mil de um mercado. A moça da empresa estava revisando o corredor e não colocou. Ele passou, escorregou, caiu, quebrou o braço. Colocou na justiça. O que o juizão fez? Desceu a caneta. Cessa a capila. Não tem o que dizer. Não tem o que dizer, porque é obrigação da empresa sinalizar. Eu, Lucas, a gente, enquanto consumidores, nós não temos a obrigação de saber. Alguém tem que sinalizar. Tudo bem? Então, por isso que vira e mexe a Transerve, geralmente é a população primeiro, né? Mas a Transerve, em algum momento, né, o Marinaldo,
vai colocar uma placa no buraco, abre um buraco. Vai ter uma árvore. Isso, exatamente. Geralmente a população coloca pau, coloca um monte de coisa para sinalizar. Aí vem a Transerp, depois vai. O que é? Tá perto de casa dele. Tudo bem? Então eu tenho que sinalizar para alguém. Quando a pessoa visualiza, ela já fica ligada. Opa, daqui eu não posso passar. Ou eu até posso ir, mas com restrição. A ideia aqui é proteger um grupo. Tá bom? Essa é a minha intenção. Serve para servir, para assegurar, né, a segurança, a proteção, tanto de uma pessoa, como bem como de outras pessoas que passam por aquele local. Aqui novamente, eu não consigo sempre eliminar os riscos, mas eu consigo minimizar. No caso dessa senhora que a Joyce falou, talvez ela não conseguiria e poderia até cair. Mas aí foi o erro dela. Foi o erro dela, porque ela encosta aqui. Isso. Eu só olhei. Então, ó, eu falei pra cá, olha pra saia dessa velha. Aí ela cai, aí ainda bem que a cabelo tá pegando tudo. Isso. Então a ideia aqui, eu coloco, mas o ser humano adora quebrar regras, não é? Aí é o problema de quem quebra. Se quiser passar, você vai falar, Dan? Lá na empresa, auxiliar que estava usando. A gente caiu, o celular da mãe quebrou. Eles tiraram o salário da auxiliar. No dia que você que eu tô tendo da auxiliar. Pagou R$1.000. Mas ela tinha sinalizado? Aí que eu não sei, eu não estava no dia. Provavelmente não. Bom, às vezes a empresa ganha quem tem a voz mais alta. Mas é quem pode obedece quem tem juízo. É difícil, né? A empresa vai trabalhar o que mais tem que você mata. É. A empresa o quê? Eles só até com pneu careca. Tem de tudo. Brasilzão, BR, você espera o quê? Infelizmente, o teto Chegou uma hora que o pneu furou com a gente dentro lá. é sério, Quase velho. que sofreu um acidente. Olha, eu vou te falar, é uma coisa séria. É ruim. Onde eu trabalhava, tinha uma máquina, a gente moía soja. Então eram 2 rolos, tipo, bem grandes mesmo, de ferro macio, ferro. E aí eles ficavam assim se encontrando, caía a soja e a soja era esmagada. Então ficava assim o tempo todo. E aí, antes dessas reformas trabalhistas do Ministério do Trabalho, não sei o quê, o trabalhador sempre estava correto, sempre. Hoje não, né? Dependendo se a trocação sempre vai pagar. Mas o trabalhador era sempre correto. E aí cansei de ver o que os caras faziam. Colocavam o dedinho lá nesses rolos, e aí o rolo engolia o dedo do cara. Ele puxava, arrancava o dedo, metade do dedo, às vezes até 2, 3 dedos, colocava na justiça, aposentava por resto da vida. Só que hoje isso mudou. Por quê? E aí, o cara tá com anel. Então, como eu tô aqui, lá é impossível. Se você trabalha em indústria com anel, vai dar ruim. Laboratório, né? E aí eles colocavam o rolo, o compressor lá, esses 2 rolos gigantescos, travavam aqui e aí puxava. E aí você fala, nossa, mas o cara fazia isso, na época dava 600 mil de indenização. Fora que o cara já poderia aposentar, que era considerado inválido, hoje já era, né? Mas há muito tempo atrás isso era possível. Então, e aí o que a indústria entendeu? Peraí, não é possível que todo mundo esteja realmente se acidentando. Deve ter alguma falcatrua aí. E aí começaram a colocar equipamentos. E aí é impossível você colocar o seu dedo lá, porque o pessoal da mecânica bolou lá um equipamento que deixava a gente muito distante. E para a gente ter acesso aos rolos, só quando o maquinário estava desligado. Ou seja, se eu conseguia arrancar seu dedo, né? Mas assim, a empresa é sacana, muitas são, mas tem muito trabalhador também que é sem vergonha. Tem. Tudo bem? Fechou? Quem vai decidir quem vai pagar a conta é o juiz, né? Ele vai levantar provas e vai decidir. Mas é complicado. Bom, exemplos de equipamentos de proteção coletiva. A gente brincou do buraco, que é tipo um bueiro, né? Mas pode acontecer de, sei lá, chuva. A chuva levou embora a tampa do bueiro, sei lá, muito comum, né? O pessoal da Transerp, alguém da prefeitura, uma vizinha.
Lá no bairro de vocês, a turma rouba os cones da Belzerbe também? Leva? Até a sopa do coelho. Até a sopa do coelho leva. Quando eles vão fazer um trabalho lá, eles dormem lá. Eu fui na casa de um amigo. Ali eu penso lá, senhor. É rodovia, né? Ixi, esquece. Os carros vinham voando. Levava os cones e tudo. Só saía pra pegar o cone e quebrava os cones. Ah, o pessoal não tá nem aí não. Tava nem. Uma vez eu fui na casa de um amigo, tô lá no quarto dele, olhei pro lado assim, vi um carrinho de supermercado. Eu falei, só aí eu falei pra ele, caramba, onde é que você achou um carrinho pra comprar? Sempre quis ter um. Ele falou, não comprei não, caiu no caminhão. Eu entendi, sem vergonha. O pessoal pega de tudo, né? Eu falei, você não queria vergonha não, mas virou nada, continuou lá na casa dele. O cone é muito comum a turma pegar também, né? Bom, e aí tem outros exemplos, tipo zebrado, cone, corrente, e vários, né? Como se fosse um biombo, né? Uma espécie de biombo, aqueles equipamentos para dar visão, enfim. Placas, sinalização, né? E a diferença entre eles é simples, né? Eu quero proteger inicialmente, principalmente a minha pessoa, e os outros eu quero proteger um grupo. A ideia é essa. Esse pertencimento como individual? Oi? Esse pertencimento como individual? Eu discordo disso. Mas algumas pessoas defendem que sim. Por exemplo, eu estou no carro. O extintor. O extintor. A ideia é essa, mas eu também concordo. A ideia é essa, eu estou no carro, de repente o meu carro começa a pegar fogo. Aí eu uso o extintor para me proteger, para proteger a minha família. Essa é a justificativa. Então, deve ser cair por terra, porque é proibido. Não, agora já era. Agora sim, mas antes, nessa imagem antiga. Agora hoje não é mais obrigatório. É obrigatório, na verdade, desde pertencer todo estabelecimento possível, inclusive em ONGs, em igrejas, Inclusive tem que ter uma volta do corpo de bombeiros, que eles vão lá e aprovam. Mas no carro, se eu tiver, você sabe que não é obrigatório mais em carro, né? Mas eu sou da Transerp. A Dani está dirigindo. Parei ela uma vez, sei lá. Vi que ela tem um extintor. Deixa eu ver seu extintor. Se eu pegar e tiver em condições impróprias, validade, por exemplo, está vencido, o lacre está rompido, enfim, ela vai tomar um gancho, vai tomar multa. Então, eu não sou obrigado a ter, mas caso eu tenha, tem que estar em condições de poder ajudar alguém. Então, fica a dica aí. Se você tem extintor no seu carro, dá uma olhadinha lá, porque se o pessoal pegar a polícia, você vai tomar multa. Vai tomar multa. Depois fala que não. E eles não têm dó, vocês sabem, né, como funciona. Sabem como funciona e a coisa é séria, né? Não adianta chorar. Que é lei, né? Fechou? Então, resumo, eu tenho procedimentos de limpeza, desinfecção, esterilização para proteger um ambiente, para proteger pessoas. Mas eu uso também, além desses procedimentos, eu faço uso de equipamentos próprios, sejam individuais, e para proteger pessoas, que a gente chama de EPIs e EPCs. Então, esse S de plural faz menção a equipamentos. Mas se tiver escrito, lembra, nunca pode ser coletivas ou individuais. Vocês vão ver, a prova está aí, vocês vão ver como é que está na prova. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu pegar. Eu tenho. Agora eu vou passar pelas perguntas e aí vocês podem tirar as dúvidas, tá bom? Claro, né? A Cristina já até riu. Porque quer tirar dúvida. Professor, eu não entendi muito bem essa questão. Aí não é dar a resposta, né, Cristina? Como a farmácia surgiu? Capítulo 1. Tem toda a historinha, lembra que a gente contou? Que foi entre aspas um acidente, que tinha os alquimistas. O pessoal começou inicialmente tentando encontrar o elixir da juventude, a fonte da vida eterna, capítulo 1. A resposta está no capítulo 1.
Professor, precisa escrever todo o capítulo 1? Não, é um resumo, tá bom? É só sintetizar, pegar as principais informações. É tranquilo. Então, como é que a farmácia surgiu? Desse jeito. Lucas, não quero colocar essa parte histórica. Falando dos alquimistas, posso colocar só que antes eram boticas, e essas boticas eram utilizadas por pessoas chamadas boticários, e os boticários iam de casa em casa, e aí depois isso se tornou no que a gente chama de farmácia. Pode caminhar assim também. Ou vocês caminham pela questão histórica, ou comecem já direto pela botica. Fiquem à vontade. Alguma dúvida da 1? Tá tranquilo? Claro, né, gente? Depois que a gente começar, eu também posso ir aí na sala. Você pode vir aqui na mesa, não tem problema, a gente conversa. Fiquem tranquilos. Isso, Eu tenho aqui, ó, eu vou... Pode ser só a resposta. Eu vou entregar depois, aproveitar a sua pergunta, eu vou entregar. Aí, Pode? Não, fazer aqui. É para fazer aqui. É com consulta, que você chegou depois de falar. Eu estou explicando, tá? Porque era para fazer em casa, mas nem todo mundo vai ter tempo, porque são trabalhos, assim. Pode escrever. Se quiser escrever atrás. Oi? Isso, eu sempre fazia assim também. Passava rápido. Todo mundo pegou? Pergunta 1, desculpa. Como surgiu? Mas esse capítulo 8 é pequenininho, a margem de... Não, aí você pode escrever uma folha separada, ou aqui atrás. Então, se quiser colocar aqui assim, por exemplo, tá, ó, 1. A farmácia surgiu. Pode ser em folha separada ou atrás. 2. De acordo com o que vimos na apostila, acabei de falar inclusive essa resposta. Olha, de acordo com o que vimos na apostila, as boticas eram uma espécie de maleta utilizada para carregar medicamentos, um perfume antigo utilizado por boticários, o lugar onde as pessoas se encontravam para diversão, um método para se fazer um medicamento natural, um profissional que tinha o papel de diagnosticar e medicar os pacientes. Está na apostila. Mas eu já mencionei a resposta, né? Cuidado com as pegadinhas, hein? Depois não fala que eu não avisei. Posologia, a gente falou bastante sobre o que era. Tem aí no capítulo que fala sobre alguns conceitos importantes da farmácia. São 3 ou 4, mas está aí. A gente falou, eu lembro que na aula eu falei assim, ó. Esse é um dos principais conceitos que vocês precisam guardar. Vocês vão usar muito isso na farmácia. E o Luciano já tá afiado, Luciano. É isso mesmo. É isso aí. 4. O símbolo da farmácia é demonstrado por uma banana envolvendo uma nananã, significando o nananã. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Na prova anterior, em outra turma, a turma trocou. Então, eu vou dar um exemplo. Supondo que a resposta aqui seja prato e aqui uma onça, tá? Porque aqui é um animal e aqui é um princípio. Trocaram. Cuidado para você não trocar. Se trocar, a resposta vai estar errada. Tá na apostila o jeito certo. Só olhar na apostila. Mas a gente falou bastante, inclusive, né? Eu lembro que alguém, eu não lembro se foi a Tayla. Alguém, no dia que eu falei, alguém não lembro se foi você. Alguém falou que não concordava com o sentido, com o significado. Não lembro quem foi. Que falou assim, olha, mas eu não concordo com o que significa o símbolo da farmácia. E aí eu falei, eu também não concordo, inclusive... Não tinha alguém que falou? Isso, Nadé, muito bom. E aí ela falou, eu não concordo. Aí eu falei,
Eu entendo você, mas é o que está no apostila, né? É a ideia inicial. Eu explicar na casa da Grécia, né? Deixa eu explicar aqui, ó. Isso, assim, já até achou essa, né? Já tinha gente falando. Mas veio dos gregos. Eles foram. É que se eu falar por resposta. Imagina, ou não. 5. Qual o papel das classes medicamentosas? A gente acabou esse capítulo semana passada, capítulo 11. Lembra que eu frisei no início do capítulo? Qual é o papel? Por qual motivo o atendente deve saber sobre? Está no início do capítulo 11 também essa resposta, caso você não se lembre. 6. A gente acabou de ver, viu agora, literalmente, o que são EPIs e qual a sua importância. A gente acabou de falar isso agora, né? 7. Julgue verdadeiro ou falso. A. Os equipamentos de proteção coletivos são fundamentais para a proteção das pessoas dentro de uma farmácia. B. Aí você vai julgar, né? Se for verdadeira, você coloca um Vzinho. Se for falso, você coloca um F. B. O atendente de farmácia deve saber sobre classe de medicamentos para poder ajudar no diagnóstico de uma determinada doença. Aí você julga o que você acha correto. C. A via de administração utilizada deve ser escolhida de acordo com o objetivo do tratamento. A gente falou bastante sobre vias, né? Via oral, lembra? Isso, intradérmica, exatamente, perfeito. Isso aí. D. As interações medicamentosas acontecem exclusivamente quando o paciente faz uso de 2 medicamentos ao mesmo tempo. E aí você julga verdadeiro ou falso. E. Os medicamentos genéricos são mais baratos. Aula passada, ó. Lembra, né? A aula passada foi isso. Os medicamentos genéricos são mais baratos quando comparados aos de referência, pois não há necessidade de se fazer tantos testes e investimentos para sua comercialização. 8. A gente falou isso 1000 vezes, lembra? São 4, né? Quais são as finalidades? Está logo na segunda aula. Está no segundo capítulo. 9. É uma situação hipotética. O Pedro foi à farmácia em que você trabalha e fez uma pergunta que você não sabe responder. Qual seria a sua conduta? Qual seria o ideal? O que a gente espera do atendente? Eu, Lucas, fui e fiz uma pergunta para você na farmácia, você não sabe responder. Como que o atendente deve agir? Isso aí, bichinho. E 10, o que é dose? Cuidado aqui, tá? Tem aluno que erra também. São 2 perguntas em uma. Ó. Se você só responder os tipos de dose, a resposta é meio. Você vai receber meio ponto. Porque são 2. O que é e quais os tipos. Não responda só os tipos, senão você só vai ganhar meio ponto. São coisas diferentes. Dose é uma coisa que tem 4 tipos. Dose, vou dar um exemplo só. Dose mínima e tem os outros 3. Está tudo bem na apostila. Então são 2 questões aqui. Qual que é a ideia, meninos? Vocês podem fazer com calma, podem fazer com consulta. Se não terminar aqui, terminem em casa e tragam para mim semana que vem. Lucas, estou com dúvida ainda. Pode vir aqui, cara, e a gente conversa, eu te ajudo no que eu puder, claro. Não posso dar a resposta, né? Mas eu posso te ajudar, esclarecer a dúvida sem problema. Tá certo? Então façam com calma. Cuidado com as pegadinhas. Sempre tem. Sempre tem. Felizmente, né?